Olá pessoal, muito boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Domingão chegando, estamos na reta final do mês de julho, começamos agosto amanhã. E engraçado é que o mês de agosto, na minha infância, era considerado o mês do cachorro louco. Vocês já ouviram falar sobre isso? O mês do cachorro louco era o mês de agosto. Muito bem, estamos ao vivo então, sejam todos bem-vindos. Hoje vou fazer uma live onde vou abordar as 5 coisas que você não pode errar na vida. Que será? Que será? Quais serão as 5 coisas que você não pode errar na vida? Vamos desenvolver esse tema então. Vamos ver quem está chegando aí. Guto Dantas na área, boa noite. Rose Yara Flores. Coisa de gaúcho, vi muito. Tá bom. Bia Gomes na área, boa noite. Só sei 2, casamento e trabalho. Mas eu vou ir numa outra direção hoje, não ia ser tão simples. Eu não iria entregar o conteúdo tão fácil assim. A Fabiana Antunes está dizendo sim, mês de vacinação contra a raiva canina, viu só? Não é só eu que sei do mês do cachorro louco. Michele Teske na área, Santa Rosa. Quem mais? Fabiana tá na área, aqui no escritório dela, hoje dia de fechamento. Isadora na área, Dani Pavan, Danilo, Rosa Lin, Marau, Rio Grande do Sul. São alguns meus mentorados, já sei até aonde moram. Fala oi pra mim, sou sua fã. Oi, Jane. Dado o recado. Então vamos lá, pessoal. Vou esperar mais um minuto e enquanto a gente espera esse segundinho, Rodrigo Micheluti, Joinville, Santa Catarina, Bento Gonçalves, chefe Duarte. Vamos fazer aquela atividade para convidar pessoas, vamos lá? Casamento, trabalho, lugar onde mora, a Drica tá tentando adivinhar. Aperta no aviãozinho, vamos convidar aqui uma galera, despertar. Pessoal que está aí assistindo o Domingão do Faustão. Ainda existe Domingão do Faustão? Nossa, faz tempo. É do tempo do tempo em que o mês de agosto era o mês do cachorro louco. Então eu enviei meus 20 convites. Enviado com sucesso. Paranaguá, na área também. Alegrete. Não me pergunte onde fica o Alegrete. Franca, São Paulo, Maria... Belém, ótimo, Valtenius, 7. Olha lá. Bora lá? Não existe mais Domingão do Faustão, Já acabou? Opa, tô meio por fora. Acho que eu sei. Vamos lá então. Pessoal, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar hoje as 5 coisas que você não pode errar na vida. Só que é uma pegadinha. Vocês acham que vocês sabem por quê? Porque tem um vídeo meu que o Joel me perguntou uma coisa lá e eu falei das 5 coisas. Só que eu nunca falei as 5 coisas pro Joel. Eu só falei 3 e nunca revelei as outras 2. Mas presta atenção que nós não vamos falar sobre essas 5 coisas. Nós vamos falar sobre outras 5 coisas. A Adri tá dizendo, amei teu cabelo. O meu cabelo tá meio grandão, tem que dar uma podada. Agora no mês de agosto, vamos dar uma podada nele, tá bom? Araraquara na área, Antônio Carlos, Santa Catarina. Maravilha, Santa Catarina. Célia Cardoso chegou! Agora podemos começar. Célia tá na área. Bruna Cramos, Gabriel, Patos de Minas. Tá bom. Melena. O Rubinho tá chamando meu cabelo de melena. Tá bom, vamos lá então. Rio de Janeiro, São João Batista. Tô enrolando aqui mais um minuto até o pessoal
aparecer aí, o pessoal que vocês convidaram. Me emociono muito vendo, revendo suas lives. Agradeço a Deus por sua vida. Obrigado, tamo junto. Rose tá na área. Davi chegou! Se o Davi chegou, nós vamos começar agora mesmo. Bom, pessoal, 5 pontos cruciais que você precisa entender na sua vida, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é a seguinte, tá? Você precisa entender a diferença entre a sua vida e a sua condição de vida. Isso é fundamental. Você entender a diferença entre vida e condição de vida, tá bom? Então, o que é a vida e o que é a condição de vida, tá bom? A Elciana está falando, vamos colocar essa turma dentro da nossa comunidade dos 5%. Que turma? Vocês já estão no clube. Quem aí não está no clube dos 5%? Tá todo mundo já. Vamos lá então. Pessoal, eu vou tirar os comentários para a gente se focar então no conteúdo. Hoje eu quero terminar em 1 hora, tá bom? Eu quero terminar em 1 hora hoje o nosso conteúdo. Lembrando, é importante você lembrar que na terça-feira, para quem é do clube, amanhã tem aula às 20 horas, nossa mentoria semanal, tá bom? Na terça-feira começa a nossa série Reconectar. São 3 aulas, terça, quarta e quinta-feira. Tá bom? Importante que você clique no link lá na minha bio e se inscreva. Então, qual é a diferença entre vida e condição de vida? Ó, tem muita gente aqui que não está no clube dos 5%. Pessoal, eu vou deixar, para quem é do clube, eu vou deixar os comentários por 5 minutos. Eu quero que vocês falem por que quem não está no clube precisa estar no clube. Vamos ver quem é que, se vocês são bom, se vocês são bom de marketing. Bom, novo por aqui, Sérgio, seja bem-vindo. Quem é do clube precisa se inscrever. É importante que todos se inscrevam, tá? Você vai ter um monte de coisas no grupo do WhatsApp que provavelmente você não vai receber. Olha aí, ó. A mentoria mais profunda do Brasil. Quem não está não tem ideia do que é bom. O que é o clube? Quero entrar. Bom, não vamos fazer propaganda do clube. Eu vou tirar os comentários. A gente vai se focar nas 5 coisas que você não pode errar na vida, tá bom? Então, o que acontece? A primeira coisa é você não confundir vida com condição de vida. E esse é um dos erros mais comuns, um dos erros mais frequentes. E provavelmente você está cometendo esse erro agora. Você está confundindo a vida com a condição de vida. O que é isso? Eu vou usar aqui meu bloquinho, tá? Olha aí, ó, a Cláudia dizendo, mudei minha vida com o clube de 5%, é inexplicável, o clube essencial na essência, melhor escolha. Minha filha ama as lives, porque você nunca mais será o mesmo. Seu falso eu dará a Deus, a mentoria é um alívio e uma paz, ó. Vamos lá então, muito bom, vocês são bons em marketing, eu tenho que contratar alguns de vocês, tá? Vamos lá então, eu vou tirar os comentários aqui e bora mergulhar no conteúdo. Então vamos lá, o que acontece? Você tem uma vida, tá? Você tem uma vida e você tem uma condição de vida. A maioria das pessoas, elas querem mudar a sua condição de vida. Ou melhor, desculpe, a maioria das pessoas querem mudar a sua vida. E não é possível mudar a nossa vida.
Isso pode parecer muito simples, mas isso é um erro que a maioria de nós comete. Nós queremos mudar a nossa vida. Quantas vezes você já disse, eu preciso mudar a minha vida? E você não pode mudar a sua vida. Você só pode mudar a sua condição de vida. O que é isso? Imagine que isso aqui seja você, tá bom? Então, você tem uma vida. E você também tem uma condição de vida. A condição de vida é diferente da sua vida. E quando você confunde a vida com a condição de vida, você dificilmente sai do lugar. Então esse é o primeiro erro que a maioria de nós comete. Qual é a relação entre vida e relação e condição de vida? Daqui a pouco eu vou explicar para você a diferença entre relativo e absoluto, tá? Então, escrevam isso já agora, e daqui a pouco, primeiro, deixa eu aprofundar um pouco mais a diferença entre vida e condição de vida. E depois eu vou explicar a diferença entre o que é relativo e absoluto. Escreva essa palavra no cantinho aí, tá bom? Se eu esquecer, me ajude a lembrar. Eu vou vou ativar os comentários daqui a pouco. Então, qual é a diferença da vida e da condição de vida? A vida é uma coisa, a condição de vida é outra coisa. Provavelmente você vive nesse momento numa condição. Nessa condição, você pode ter dinheiro ou não, tá tudo bem, Fábio? Na sua condição de vida, a sua condição de vida, você pode ter dinheiro ou não. Você pode ter saúde ou não. Você pode ser feliz ou estar sofrendo. Então você tem uma condição de vida. Pense em todas as circunstâncias em que você está. Isso é a sua condição de vida, as circunstâncias em que você vive. Agora, a condição de vida não é a sua vida. Por quê? Porque a condição de vida, ela é relativa. A vida, ela é absoluta, ela é eterna. E a maioria de nós procura melhorar a nossa condição de vida, achando que com isso nós vamos melhorar a nossa vida. Mas você não pode melhorar a sua vida. A vida em si, ela já é absoluta. A vida, ela não muda. A relação, a condição de vida, a relação que você tem com a condição de vida, isso você pode mudar. Então, existe a vida e existe a condição de vida. E qual é o grande erro, o primeiro dos grandes erros que nós cometemos? Nós queremos mudar a nossa condição de vida, acreditando que com isso nós vamos mudar a nossa vida. Então você quer ter mais dinheiro, você quer se sentir mais realizado profissionalmente, você quer ser mais feliz, você quer ter mais coisas, por quê? Porque você acha que isso vai melhorar a sua vida. É uma transformação de fora para dentro. Agora, o que acontece? O que nós não entendemos é que a nossa condição de vida, ela na verdade é uma interpretação das coisas que estão à nossa volta. Se você melhorar a sua condição de vida, você pode, de repente, relativamente,
se sentir melhor, se sentir mais feliz. Agora, a grande questão é a seguinte. Pense comigo em relação à sua condição de vida, porque a maioria de nós acha que a condição de vida é o motivo do nosso sofrimento. É o motivo pelo qual nós não somos felizes. A condição de vida. Se você mudar a sua condição de vida, você vai ser mais feliz. Se você está numa condição de vida X, pense numa pessoa que está numa condição de vida muito pior do que a sua. Que esteja numa situação X menos 10, tá bom? Então, a pessoa está numa situação muito pior do que a sua. Se você trouxesse essa pessoa para dentro da sua condição de vida, como essa pessoa se sentiria? Extremamente feliz. Por quê? Porque a condição de vida melhoraria. Mas por quanto tempo ela se sentiria feliz? A mesma coisa acontece contigo. Você pensa que se você subir a sua condição de vida, que isso vai melhorar a sua vida. Só que a condição de vida, ela é relativa. O que significa relativa? E aí eu já quero que você coloque o contraponto. A condição de vida, ela é relativa. A vida, ela é absoluta. Então, a maioria de nós vê a nossa vida a partir da condição de vida. Nós confundimos a condição de vida com a vida. A condição de vida, ela é relativa. A vida, ela é absoluta. Então, você precisa entender que você precisa criar o ponto de referência da sua vida na sua vida. Jesus explica isso na parábola do homem imprudente, do homem insensato. Ele diz que existe um homem imprudente, um homem insensato, e esse homem construiu a casa sobre areia. E que qualquer chuva, qualquer vento, qualquer onda, qualquer tempestade vinha e derrubava a casa dessa pessoa, do homem insensato. E ele dizia que é preciso fazer como o homem prudente. O homem prudente cavocou fundo até encontrar a rocha. E aí ele construiu a sua casa sobre a rocha. O que significa, em termos pessoais, o que significa você construir a sua casa? Construir a sua casa significa você construir a sua identidade. Então você precisa construir a sua identidade não sobre areia. Você precisa construir a sua identidade sobre a rocha. A rocha é o absoluto, a areia é o relativo. Por que a areia é relativa? A areia é relativa porque ela muda o tempo todo. Você, mesmo que se for uma duna, se você for no deserto, ou se você for para Jericoacoara, ou se você for nos Lençóis Maranhenses, ou onde é que tiver dunas, o que você vai perceber? Você vai perceber que a areia, ela muda o tempo inteiro. Então, a nossa identidade, quando ela está estabelecida sobre a areia, ela muda o tempo inteiro. E isso cria o sofrimento. O que isso significa? Presta atenção. Significa que nós não somos um indivíduo só, em termos de condição de vida. Você não é uma pessoa só. Você tem múltiplas identidades como pessoa. Você é vários indivíduos dentro de um só. O que isso significa? A sua condição de vida, ela muda o tempo inteiro. Até mesmo a sua identidade.
Até mesmo o indivíduo que você é, ele varia de acordo com a situação. Você é um tipo de indivíduo no trabalho. Você é outro tipo de indivíduo com os filhos. Você é outro tipo de indivíduo quando você está com fome e o almoço não está pronto. Você é um outro tipo, você tem uma outra identidade, você é um outro indivíduo quando você está na relação íntima com sua esposa ou com seu esposo. Você é um tipo de indivíduo quando você está bem vestido. Você é outro tipo de indivíduo quando você está vestido de uma maneira errada em relação ao ambiente que você está. Então, o que acontece? Nós somos dezenas de pessoas. A nossa identidade, a nossa condição de vida, ela é relativa. E essa questão da relatividade, ela tem um grande impacto na nossa vida. Por quê? Porque como ela muda o tempo inteiro, se nós não entendermos a diferença da vida e da condição de vida, a tendência é que nós nos sintamos deslocados a maior parte do tempo. Então, nós somos dezenas de pessoas numa pessoa só. A nossa identidade externa, nossa condição de vida, ela é relativa. Uma hora você está de bom humor, na outra hora você não está de bom humor, você está mal-humorado. Então, a nossa realidade externa, a nossa identidade externa, ela é multifacetada. Nada parece ser permanente quando se trata da condição de vida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe algo de absoluto nessa relatividade? Você muda o tempo inteiro. O tempo inteiro parece um camaleão. O tempo inteiro você está mudando. Agora, o que acontece? Existe algo de absoluto em você? Algo que não muda? Pense sobre quem você era 10 anos atrás. Qual era a sua condição de vida 10 anos atrás? Qual era a sua condição de vida 10 anos atrás? E qual é a sua condição de vida hoje? Não importa o quanto mudou, mas a sua condição de vida de 10 anos atrás e a sua condição de vida de hoje, ela mudou em vários aspectos. Você amadureceu, você envelheceu, você de repente empobreceu, de repente você enriqueceu, você era solteiro, você casou, você era casado, hoje você é solteiro, você não tinha filho, hoje você tem filho. Então a condição de vida, ela mudou. Mas o que não mudou? O que não mudou? Existe algo que não mudou? A sua vida. A sua vida, ela continua a mesma. Então, o que você precisa entender? E por que isso é importante? Você precisa entender que você tem uma vida e uma condição de vida. E a condição de vida, ela é relativa, porque ela muda o tempo todo. E o que te faz feliz ou infeliz não é a sua condição de vida, mas é a relação que você tem com essa condição de vida. Então vamos lá. Essa é a segunda coisa que você precisa entender. Você tem uma vida, vamos supor, você tem uma vida e você tem uma condição de vida. Você tem uma vida e você tem uma condição de vida. E você também tem uma relação com essa condição de vida. A condição de vida é a vida. E você tem uma relação com essa condição de vida.
O que nos faz feliz ou infeliz não é a condição de vida. E não é a vida, é a relação que nós temos com a vida. Então, você não tem uma relação com a vida, mas você tem uma relação com a condição de vida. E essa relação com a condição de vida é o que te deixa infeliz. E o que acontece? A maioria de nós confunde vida com condição de vida. Então isso se torna uma coisa só. A sua vida é a mesma coisa que a sua condição de vida. E uma vez que a sua vida é a mesma coisa que a sua condição de vida, você perde a noção do que é absoluto em você e você se agarra na sua condição de vida. E você quer que a sua condição de vida melhore a sua vida. Só que a condição de vida, ela é relativa, ela muda o tempo inteiro. Como a condição de vida muda o tempo inteiro, você se apega a essa relação de vida. Aliás, a essa condição de vida. A sua relação é uma relação de apego. E quando você se apega ao que é relativo, toda vez que essa relação muda, você sofre. Só que tem uma coisa mais importante ainda. Mesmo que essa condição de vida não mude, mesmo que essa condição de vida não mude, você tem noção, você tem consciência da impermanência dessa condição de vida. E você vive a ameaça dessa condição de vida. Então preste atenção. Você tem uma vida e você tem uma condição de vida. E você precisa entender essa distinção. E você precisa aprender a viver separando as duas coisas. O que é a vida e o que é a condição de vida? Eu vou trazer isso um pouco para a linguagem de Jesus, mas não tem nada a ver com religião. Se você estudar o Evangelho, que é o que Jesus ensinava, Jesus ele fala o tempo inteiro de duas coisas. Ele cria uma distinção entre o reino deste mundo e o reino dos céus. Então existe essa distinção muito clara. Está invertido aqui, mas eu só faço isso para você ter uma ideia. Existe o reino deste mundo e existe o reino dos céus. É isso que você precisa entender. E obviamente ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus. Depois tudo mais lhe será acrescentado. Quanto mais você se identifica com a condição de vida, mais você perde a sua vida. Olha como é interessante. Quanto mais você se identifica com a sua condição de vida, mais você perde a sua vida. Menos vida você tem. Por isso que ele também disse, Jesus, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Espera aí. O que quer dizer eu vim para que você tenha vida? Você já não tem vida? Você tem uma vida. Então, o que Jesus quer dizer com eu vim para que você tenha vida, mas vida em abundância? Ele também disse, no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que é a vida? O que é a vida? Por isso é tão profundo. Provavelmente você não vai entender isso nesse primeiro momento, tá? Mas você tem que
entender que essa é a compreensão mais importante que uma pessoa pode ter na vida. A diferença entre o que é vida e o que é condição de vida. Então, o que é a vida? O que é a vida? Se você olhar mesmo no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida. Deus é vida. Deus é vida. Então você tem uma vida e você tem uma condição de vida. Isso significa que, na verdade, eu e você, nós vivemos em duas dimensões ao mesmo tempo. Nós vivemos na dimensão, vou chamar essa dimensão, eu não gosto de usar a palavra espiritual, porque ela tem um peso, uma história muito grande. Mas pense o seguinte, você tem um lado espiritual e você tem um lado humano. O lado espiritual, o que é espírito? Lembram, não sei se você costuma estudar o Evangelho, mas tem uma passagem onde Jesus fala com uma samaritana no poço do Jacó, que não é o meu poço, mas poderia ser. Lá no poço do Jacó, ele diz, Deus é espírito. E os bons adoradores adoram ele em espírito e em verdade. Então, o que significa significa você ter uma vida espiritual? É você ter um lado espiritual, você tem um lado divino. Esse lado espiritual, esse lado divino, e é aquilo que é eterno em você, que é a vida. O que é divino não pode morrer. Imagina se eu pudesse te dar uma parte de Deus. Essa parte de Deus, ela tem que ser eterna. Ela não pode ser permanente. Aliás, ela não pode ser... ela não pode desaparecer, porque é divino. Então, existe algo em você que é eterno, que é divino. E existe algo em você que não é. Então, Deus é vida. E o que é ter vida? Ter vida, se você quer melhorar a sua vida, então você tem que fazer o que Jesus disse. Você tem que renunciar a si mesmo. Não é isso que ele disse? O que é renunciar a si mesmo? Você não pode renunciar aquilo que é eterno em você. Você não pode renunciar aquilo que é real. Você não pode renunciar aquilo que é verdadeiro, que isso seria uma loucura. Mas você tem que renunciar aquilo que não é você. A sua condição de vida não é você. Você é a vida. E isso, nós temos dificuldades de entender isso. E quanto mais você se identifica com a condição de vida, mais humano você se torna. Quanto mais você se apegar às coisas desse mundo, que as coisas desse mundo, elas são transitórias, elas são impermanentes, elas mudam o tempo todo. E quanto mais você se identificar com as coisas desse mundo, mais tribulações você vai ter. Então, entender a diferença da vida e da situação de vida significa entender que você vive ao mesmo tempo em duas dimensões. Uma dessa dimensão é absoluta e a outra é relativa. O que é relativa? Significa que você, na verdade, tem uma relação com isso. E essa relação, ela muda o tempo todo. Por quê? Porque em termos de característica, em termos de identidade, você tem múltiplas identidades. Então, você pode mudar as suas identidades. Você pode mudar a maneira como você se comporta, a maneira como você age. Você pode mudar essas coisas. Desde que você tenha os pés sobre a rocha.
Você não se você entende que você não é. Você entende que você não é a sua condição de vida. E o que acontece? Quando você se identifica com a condição de vida, quando você se identifica com a sua condição de vida, o que é uma condição? Uma condição, ela é limitada. Toda condição, ela é limitada. Quanto mais você se identifica com a sua condição de vida, mais limitada a sua vida se torna. Então, por exemplo, o que acontece? Todos nós temos parâmetros através dos quais nós orientamos a nossa vida, a nossa condição de vida. Esses parâmetros são os nossos padrões mentais. Esses parâmetros que nós usamos para nos orientar no nosso dia a dia, esses parâmetros são coisas da nossa mente. A nossa mente é conhecimento. E conhecimento é uma condição adquirida através da experiência do passado. Então, ao longo da sua vida passada, você teve várias experiências. Essas experiências criaram uma condição. Essa condição é o seu condicionamento. E quando você tem uma condição, a maioria de nós também traz o que é eterno. Quando você confunde a vida com a condição de vida, quando você não consegue distinguir a vida da condição de vida, você traz tudo para a sua condição de vida. E você também traz Deus para a condição de vida. Você também limita a Deus. Por quê? Porque Deus se torna uma condição, uma experiência, um conceito que você aprendeu, que você adquiriu no passado. Quanto mais você se focar na condição de vida, mais sofrimento e limitação você cria. E a maioria de nós, presta atenção, a maioria de nós, terceira coisa que você precisa entender, é que você não pode viver a sua vida. É a vida que vive através de você. Quando você quer viver a vida, muitas vezes você se interpõe e você não permite que a vida viva através de você. E aí você transforma a sua vida numa coisa pesada, numa coisa difícil, numa coisa onde tem muito atrito, onde existe muito ressentimento, muita resistência. Imagine que talvez você tenha tentado em alguma vez aprender algo. Você tenha se determinado a aprender algo, como por exemplo, tocar piano. Então você quer aprender a tocar piano. E você se esforça. Ou violão, você se empenha, você se esforça. E você quer a todo custo tocar. E aí o professor diz, calma, relaxa, respira, relaxa. O que significa respirar? O que significa relaxar? Significa sair um pouco do caminho. Você está se esforçando demais. Significa tirar um pouco a sua identidade pessoal. É deixar que algo mais profundo flua. Deixar que a vida que existe em você flua. Estava falando hoje de tarde
com um jogador de futebol, e ele é goleiro, na verdade, e nós estávamos justamente conversando sobre isso, sobre querer fazer as coisas acontecer, de querer fazer as coisas acontecer e não deixar que as coisas aconteçam. Nós estávamos falando sobre as melhores defesas, os melhores jogos que ele já fez. Foi quando ele se esforçava muito dentro de campo ou era quando ele se sentia natural, quando ele se sentia leve? E obviamente isso é autoevidente que você tem um desempenho melhor quando as coisas fluem através de você. A mesma coisa é doença. Muitas vezes a gente adoece porque a gente cria a doença. O nosso organismo, quando tudo flui naturalmente, ele raramente adoece. Mas quando você sofre muito estresse, quando você passa por uma tensão, você se torna mais vulnerável. Por que você se torna mais vulnerável? Você se torna mais vulnerável por quê? Porque essa tensão, ela impede que a vida, o que existe de natural em nós, se manifeste através de nós. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que existe algo muito maior em nós do que a nossa condição de vida. Aquilo que nós criamos, as pessoas muitas vezes leem muitos livros, estudam muito, porque elas acreditam que isso vai aumentar a inteligência. Por que isso acontece? As pessoas muitas vezes elas têm a falsa percepção de que o cérebro cria a inteligência. Quem nunca ouviu isso? Você se torna mais inteligente. O que acontece? O cérebro, na verdade, o nosso cérebro, ele é muito mais um redutor de inteligência do que um elemento que cria a inteligência. Pensa o seguinte, imagine que isso aqui seja o seu cérebro, ok? O cérebro, o que significa ser um redutor de inteligência? Existe uma inteligência, que é essa inteligência da qual eu estava falando, vamos chamar isso de vida. Existe essa inteligência universal, essa inteligência infinita. E essa inteligência, ela quer se manifestar no mundo. E o que o cérebro faz? O cérebro, ele reduz mais essa inteligência e através do cérebro essa inteligência se manifesta. Então, não é o cérebro que cria a inteligência. É a inteligência universal que criou o cérebro para, através do cérebro, se manifestar. Mas, lógico, você pode usar o cérebro e criar coisas com o conhecimento, a inteligência que existe no cérebro. Mas é muito mais efetivo se você permitir que essa inteligência se manifeste através do seu cérebro. Pense, por exemplo, na sua digestão, no seu organismo. Imagine que se você tivesse que fazer com que o seu organismo funcionasse, você tivesse que usar agora a sua inteligência para fazer com que o seu corpo funcionasse. Quanto tempo você viveria? Você confia no processo. Quanto menos você se interpõe no processo natural do seu organismo,
melhor ele funciona. E isso é um pouco difícil de entender, de que existe uma inteligência maior querendo se manifestar através de você. É aquilo que eu falei na outra live, no outro momento. Pense o seguinte, se você não tivesse algo maior em você, algo maior dentro de você, querendo se expressar através de você, você não sentiria essa ansiedade, esse medo, essa necessidade de crescimento. Você simplesmente se acomodaria. Por quê? Porque não existe nenhuma pressão sobre você, mas existe essa força maior querendo se manifestar através de você. Então, o que você precisa entender? O que você precisa assimilar? Que você, essa é a quarta coisa, que você não é apenas um indivíduo. Você não é apenas um indivíduo. Você é sim, você tem uma singularidade. Você tem uma singularidade, mas você não é apenas um indivíduo. O que é a idolatria? A idolatria que tanto é condenada na Bíblia. A idolatria significa quando você separa uma parte do todo e se apega a essa parte. Isso é idolatria. Você separa uma parte e idolatra a parte e recusa o todo. Então, é isso que cria o falso eu. O falso eu é quando você separa uma parte de quem você é e você se identifica com essa parte. Você passa a idolatrar essa parte em você. E isso faz com que você ignore todo o resto. O que significa, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa não idolatrar partes. Amar a Deus é amar o todo. E muitas pessoas dizem, mas aí você entra num monismo, onde Deus... Porque nós fomos condicionados, eu fui pelo menos, não sei você, eu fui condicionado na minha infância e durante o meu período de seminário, estudei em seminário, eu fui condicionado a me relacionar com Deus como se Deus fosse um indivíduo, como se Deus fosse uma entidade pessoal, como se ele fosse uma pessoa. Então, por exemplo, eu e você, imagine que você seja Deus e eu sou o Jacob. Então, eu me relaciono com você como se você fosse Deus. É algo externo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Por isso, se você estudar verdadeiramente, leia o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus, e tente descobrir quem era Deus para Jesus. Você vai se espantar, você vai se assombrar. Na visão de Jesus Cristo, quem era Deus? Era uma entidade externa ou ele era uma entidade interior? Isso está tão claro e tão nítido, de que existem várias passagens onde ele fala que Deus está dentro de nós. O que significa Deus está dentro de nós? Significa que existe uma parte divina em nós. E não significa que Deus está dentro de nós, não significa que
existe um pequeno Deus dentro de nós. Mas significa, o que é um espírito? Espírito, a palavra espíritos, ela vem de sopro, sopro. E o que é um sopro? Você viu o sopro? Se eu esconder a minha... Você vê a minha boca, mas você não vê o sopro. Então, existe dentro de você um sopro divino. E isso é quem você verdadeiramente é. Por quê? Porque isso é o que existe de absoluto em você. O resto é tudo relativo. Por exemplo, o seu cabelo, ele é relativo. Hoje ele está assim, amanhã você corta, ele muda. A beleza do seu rosto, ela é relativa. Ela hoje é assim, amanhã ela vai estar toda enrugada. O seu corpo físico, ele é relativo. Hoje ele existe, amanhã ele não existe. Então, o que acontece? Se você realmente quer crescer na vida, você realmente quer crescer na vida, você quer crescer, você quer se tornar tudo que você poderia ser, você precisa entender que você não pode se transformar. Ninguém pode se transformar. Você pode fazer o esforço que você quiser e você não vai conseguir se transformar. A única coisa que você pode fazer é permitir que a transformação aconteça através de você. Você permite que a transformação aconteça através de você. E para isso, você precisa sair do caminho. E para isso, você precisa renunciar um pouco a si mesmo. Porque hoje você pensa que você é a sua condição de vida. Você, de repente, está tão identificado com a sua condição de vida que você nem percebe que você tem uma vida, que você é uma vida. Ou você acha que a sua vida é a sua condição de vida. Então, você precisa sair um pouco do caminho. E isto significa, o que isso significa? Isso significa viver pela fé. O que é viver pela fé? O que significa viver pela fé? Eu vou começar terça-feira uma série sobre como se libertar do falso eu e viver da essência. E eu quero explicar para você agora, depois dessa introdução, o que é o falso eu e o que é a essência. O que é o falso eu? O falso eu não é a sua condição de vida, mas é quando você se identifica com a condição de vida. Lembra, você tem uma vida e você tem uma condição de vida. A sua condição de vida, ela é relativa. Ela muda o tempo inteiro. A sua vida, ela é absoluta. Quando você se identifica com a sua condição de vida, você passa a viver um falso eu. E aí, por que o falso eu é tão nocivo? Porque você começa a idolatrar. Você se torna um idólatra. Você vive a idolatria das partes do todo. E a parte é impermanente, ela muda, por isso você sofre. O que significa idolatrar as partes? Cara, se você hoje está numa situação, é uma situação, ela é relativa, ela muda. A qualquer momento ela vai mudar. Você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida, ela vai passar. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida, ela vai passar. Você pode estar vivendo completamente sozinho, isso vai passar. Você pode estar vivendo o maior romance da sua vida, isso vai passar. Por quê? Porque essas coisas todas são relativas. E quando você começa a idolatrar uma condição
que geralmente nós idolatramos uma condição boa, você começa a idolatrar o dinheiro. O dinheiro é uma parte da sua vida. Você vai perder o seu dinheiro. Você vai perder o seu dinheiro. Não, mas como assim você vai perder? Quando você morrer, você vai perder o seu dinheiro. Se não perder antes. Se você idolatrar o seu corpo, a idolatria, você se identifica com o seu corpo, você vai perder o seu corpo. Gradativamente, o corpo que você tem hoje, você vai perder. E se você idolatrar a parte dele, que é a sua condição que você tem hoje, você vai sofrer. Por quê? Porque você está idolatrando uma parte do todo. O todo é o processo inteiro. O todo é o fracasso, é o sucesso, é o caminho do fracasso para o sucesso, é a aprendizagem do sucesso, é a aprendizado do fracasso, isso é o todo. Agora, o que você faz? Você só idolatra o bom. Você só idolatra o sucesso. Por quê? Porque você se identifica com a parte. Isso é idolatria. Você se torna um idólatra. Então, o que acontece? A parte, ela é impermanente. É construir a sua casa sobre a rocha. Toda um dos maiores, muitas pessoas prometem liberdade financeira. Cara, as pessoas confundem liberdade com independência financeira. A independência financeira, ela depende da quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem muito dinheiro, você não depende de dinheiro. Você é independente. Porque você tem. Mas isso é muito diferente do que você ter liberdade financeira. A liberdade financeira é quando você não se identifica com o que você tem. E vou dizer uma coisa. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ser financeiramente livre. E você pode ter pouco dinheiro e ser totalmente financeiramente livre. Porque você não se identifica com isso. Toda liberdade, ela depende do nosso estado de consciência. Por isso você pode ser totalmente livre agora. O que seria essa liberdade? A liberdade, ser uma pessoa livre, é você não ser um idólatra que se apega às partes. Uma pessoa que tem um nível de consciência elevado, ele vive a vida, a sua condição de vida, seja ela boa ou ruim, a partir daquilo que é permanente nela, que é a vida. Esse nível de consciência significa viver da essência. E voltando um pouco ao que Jesus disse, Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e depois tudo mais será acrescentado. Eu estava explicando antes que Jesus sempre usa dois reinos, o reino deste mundo e o reino dos céus. Deixa eu fazer uma diferenciação para você nunca mais esquecer do que é o reino dos céus e do que é o reino deste mundo. Você é meu mentorado, você já fez isso. E se você não é, preste muita atenção. E se você é, sempre é bom fazer isso novamente. Eu quero que você está sentado em algum lugar. Eu estou sentado aqui no meu escritório. Você está sentado em algum ambiente. Deixa eu te perguntar. O que tem dentro desse ambiente que você está? O que existe nesse ambiente? Dê uma olhada. O que tem dentro desse ambiente? Você provavelmente vai ver um sofá. Você vai ver uma cadeira. Você vai ver um abajur. Você... Dê uma olhada o que tem. O que tem dentro desse ambiente? Se você é como a maioria,
provavelmente você relacionou todas as coisas que tem dentro dessa sala, onde você está, e se esqueceu da coisa mais importante. Você se esqueceu da coisa mais importante. Aí quando eu falo isso para os meus alunos, nas minhas aulas, eu esqueci que eu também estou na sala. Sim, você também está na sala, mas você ainda não conseguiu perceber a coisa mais importante que existe dentro da sala. E as pessoas têm enorme dificuldade em perceber o vazio. Você só consegue ver os objetos que tem dentro da sala. Mas quem consegue ver o vazio? Quem consegue ver aquilo que não é o objeto? E o que nós não percebemos é que o vazio é o que permite a existência da sala. Sem vazio não existiria a sala. Então nós temos todos os objetos, mas esses objetos só existem porque existe o vazio. Parece mais, vou dar um outro exemplo, para você entender isso. Você conseguiu ouvir? Não? Então escute agora com muita atenção. Conseguiu ouvir? Conseguiu? De novo. Provavelmente você ficou esperando ouvir a minha voz. Você esperou a minha voz. Mas quem ouviu o silêncio? O silêncio é mais importante que minha voz. Porque o silêncio permite que minha voz exista. Se você estivesse comigo num lugar onde tem muito barulho, provavelmente você nem ouviria a minha voz. Então o que acontece? Você precisa do silêncio para que a voz exista. As coisas que estão dentro do espaço vazio, elas são relativas. O vazio é absoluto. O vazio é mais importante do que as coisas que existem dentro dele. Por quê? Porque ele é absoluto. Ele nunca muda. O vazio sempre está aí. O vazio, ele é eterno. A mesma coisa, o silêncio, ele existe sempre. Ele existe sempre. Sem o silêncio, o som não existiria. O silêncio é absoluto. O som é relativo. Mas você não presta atenção no silêncio. Você presta atenção no som. Você não presta atenção no vazio. Você só olha o que tem dentro do vazio. A coisa mais importante que você pode entender é o seguinte: que a essência é o vazio. A essência é o silêncio. A essência é o absoluto. A essência, o que é o vazio? O vazio, você não consegue perceber, sabe por quê? Porque ele não existe. O que é existir? Existir é se sobressair. Não tinha nada, de repente isso apareceu. Passou a existir. Então o que acontece? Em essência, nós somos não manifesto.
A vida, o que é a vida? A vida é o não manifesto. Deus é o não manifesto. O que é o corpo? O corpo é a vida se manifestada. A vida manifestada. O corpo de uma pessoa que recém faleceu é o mesmo. Faz 3 minutos que alguém morreu. O corpo é a mesma coisa. Só não tem mais vida. E onde é que está a vida? Você não sabe. Onde é que está o vazio? Se você destruir a sala onde você está agora, se você quebrar as paredes, se você tirar os móveis, o vazio ele ainda vai existir, mas ele não é mais uma coisa que você pode... quer dizer, você nunca pode... Na verdade, tudo é vazio. Tudo é vazio. Então, o que acontece? A vida, eu estou explicando isso porque a vida, a essência, é o não manifesto. E tudo o que nasce, tudo que surge, é o manifesto. Então, o reino dos céus, a gente pensa que é um lugar. Mas o que é o céu, na verdade? O céu é o vazio. Não existe um lugar. Alguém pode dizer, mas existe um lugar geográfico onde Deus vive. Você pode acreditar nisso, tudo bem, mas o céu é o espaço vazio. É o não manifesto. Deus não é manifesto. Deus é o não manifesto. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta como uma parte. Ele não pode se manifestar, porque era o todo. Se Deus não fosse o todo, ele não seria Deus. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque se você começar a prestar atenção na vida, é como você começar a prestar atenção no silêncio. É como você começar a prestar atenção no espaço. E quando você começar a prestar atenção no silêncio, no espaço, quando você começar a prestar atenção na essência, você passa a descobrir que isso é a origem de tudo que existe. É a origem de tudo que existe. Toda a sua realidade, a sua condição de vida, a condição de vida em que você está, na verdade, é uma coisa relativa. Uma coisa relativa. É a sua relação com o mundo à sua volta que determina a sua realidade. E quando você cria uma condição limitada na sua mente, quando você se identifica com uma condição de vida, você tende a recriar essa condição de vida o tempo inteiro. Então nós vivemos tão imerso no barulho, nós vivemos tão focado nas coisas, que nós nos esquecemos da origem do barulho. E nós nos esquecemos da origem das coisas. E aí nós nos perdemos no barulho, nós nos perdemos nas coisas. E aí você começa a correr atrás de pontos que você mesmo cria como referência. Eu quero isso, eu não quero isso. O querer e o não querer, na verdade, são a mesma coisa. Se você quer sucesso, você não quer fracasso. Mas o sucesso está embutido no fracasso. Porque elas são duas partes do todo. Não existe sucesso, não existe fracasso. Isso tudo é relativo. Mas quando você separa as partes e você cria uma relação com isso,
você se torna isso. Agora, quando você passa a olhar isso de uma perspectiva maior, a sua vida muda, a sua condição de vida muda, você muda tudo. Então, o que acontece? Eu vou criar aqui um exemplo hipotético, tá? Porque isso não dá para explicar. Você tem que perceber isso, não é uma compreensão, você precisa entender isso como uma verdade em você. Eu vou usar aqui um exemplo para você entender isso, mas isso, como eu já falei, isso é só, eu tô entregando peças do quebra-cabeça para ir nos preparando para o que vai acontecer na terça-feira, a partir depois de amanhã. Então, imagine que Deus seja o sol, tá? Deus seja o sol, entendeu? Isso é hipotético, tá? Deus seja o sol. O que é o sol? O sol é, na verdade, um conjunto de raios de luz que emanam de uma estrela. Então, vamos supor, essa luz do sol, ela não é seletiva. O sol, ele bate em tudo que está ao seu alcance. Então, o que acontece? Vamos supor que você está aqui, tá? O sol, ele está aqui para todos. Ele está para você, ele está para mim, ele está para os bons, ele está para os maus, ele está para todo mundo. Então, você tem os raios do sol iluminando você, certo? E o sol te dá energia. Agora, o que acontece? Você tem uma mente. Essa mente, ela começa a pensar, a julgar, não sei o que, blá, 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 blá. Ela sabe as coisas, ela sabe isso, ela sabe aquilo, o mundo funciona assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, essa pessoa não gosta dela, a pessoa gosta. Ela vai criando esse conjunto de ideias, eu sou incapaz, eu não sou incapaz, eu sou o máximo, eu não sou ninguém, blá, 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 e você vai criando essa nuvem, tá? E essa nuvem, ela acaba se interpondo entre você e o sol, entre você e essa inteligência maior. E aí, obviamente, que você tem aqui uma condição que você criou e você passa a viver a partir dessa condição. E essa condição, ela sempre vai ser limitada, tá? E a limitação, como você é um ser ilimitado, essa condição, ela sempre vai criar sofrimento. Por quê? Porque isso aqui cria resistência, porque você sabe, se você sabe como a coisa deveria ser, se ela não for do jeito como você acha que ela deveria ser, você não aceita isso. Isso é resistência. E isso é sofrimento. Então, o que é eu vim para que você tenha vida e para que você tenha vida em abundância? Eu vim para abrir caminho. Eu vim para abrir uma brecha, uma porta estreita aqui. Eu vim para que você consiga criar a sua identidade sobre a rocha. Não estou dizendo eu estou dizendo Jesus dizia isso. E nós não entendemos isso, sabe por quê? Porque nós transformamos tudo em partes. Nós idolatramos as partes, nós nos esquecemos do todo. E isso, gente, essas coisas que eu trouxe aqui, entender isso é entender a vida. É entender
a sua relação com a vida. A maioria de nós, a maioria absoluta de nós, não entende o que nós estamos fazendo aqui. A maioria de nós se apega tanto às coisas desse mundo, e nesse mundo, se nós nos apegamos às coisas desse mundo, tudo nesse mundo passa. E você pode entender, você pode olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua história, para o seu passado. Você sabe que nada é para sempre. Você sabe que as coisas mudam, que há um fluxo impermanente de coisas. E você também sabe que se você criar a sua identidade nessa impermanência, você vai se limitar e você vai sofrer. Então, o convite, o chamamento, é para você passar a viver de uma dimensão maior, de uma dimensão mais profunda. De você entender a si mesmo como um todo e não como uma parte. Você entender as suas duas dimensões. Porque se você não entender uma delas, você vai entender somente 50% de você. E o que é o falso eu? Isso que eu quero que fique assim muito claro para a gente, a partir dessa terça-feira, a gente começar a trabalhar isso de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito intensa, uma maneira muito clara, de uma maneira muito vívida. Viver do falso eu é viver identificado com a sua condição de vida. Seja ela boa ou ruim, tanto faz. Muitas pessoas se identificam com a condição boa. As outras se identificam com a condição ruim. Aí elas vivem de um ponto de referência de vitimismo. Mas presta atenção. A maioria de nós vive na ilusão contínua da busca. A maioria de nós vive num estágio de insatisfação, de resistência e de não aceitação. Por exemplo, você vive no barulho e você está correndo em direção da música boa, da música que você gosta. Mas você não entende que não é a música boa, é o silêncio que você precisa buscar. Quando você encontra o silêncio, dentro do silêncio, a partir do silêncio, você pode criar o que você quiser. Então, o que acontece? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você pode viver a sua vida a partir de 2 pontos de referência. Você pode viver a sua vida identificado com a sua condição de vida e querer melhorar a sua condição de vida, como isso tem funcionado para você até hoje. Você pode viver a sua vida. A partir da identificação com a sua condição de vida, e você pode sempre achar que quando você melhorar a sua condição, aí você vai ser feliz. Quando você melhorar a sua condição, aí você vai ser pleno. Quando você melhorar a sua condição, aí você vai sentir livre, abundante. Ou você pode viver da sua essência. A essência é o todo. A essência é a plenitude. A essência é a abundância. E a essência, ela nasce da compreensão de que você não é a sua mente. E o que é a sua mente? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é a sua mente. Você não é a sua mente, significa
entender que você não é a voz que existe na sua cabeça. Você entender que você não é a voz que existe na sua cabeça. Porque você acha que você é essa voz que existe na sua cabeça. E o que essa voz que existe na sua cabeça fala para você o tempo inteiro? O que essa voz fala para você o tempo inteiro? Você consegue silenciar essa voz quando você quer? Você consegue ficar 1 hora, 2 horas sem ouvir essa voz? Você consegue? Porque se você não consegue, você está preso nela. Você não consegue parar de pensar, você não consegue calar a voz. Por isso você pensa que você é a voz. O que é a voz? Ela é o barulho. Ela é o ruído. De onde vem o barulho? De onde vem o ruído? Do silêncio. E se essa voz é você, existe uma outra parte em você que é o silêncio. Você é o silêncio. Mas você se confunde com o barulho da voz. Então, a partir dessa terça-feira, tá? Você é meu convidado para a gente aprofundar. O Daniel diz, só fala porcaria a voz na minha cabeça. Mas é esse que é o problema. Porque se você analisar verdadeiramente o que essa voz fala, ela só nos coloca para baixo. Ela só nos reduz. Por que essa voz nos reduz? Essa voz nos reduz por quê? Porque essa voz é o nosso condicionamento. A voz é a condição limitada. Então, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa transformar essa busca disso que eu falei hoje, disso que eu falei na quinta-feira, disso que eu falei no domingo passado, disso que eu vou falar terça, quarta, quinta. Você precisa transformar isso numa busca. Você não precisa parar nada do que você está fazendo. Você pode continuar tocando sua vida, você não precisa colocar a sua vida num stand-by. Mas você precisa entender que esse é o seu propósito primário. Esse é o seu propósito primário. Alguém está falando assim, essa voz seria o nosso subconsciente. Não existe subconsciente, não existe essas coisas, essas divisões que pessoas no passado fizeram. Isso não interessa, entendeu? Se essa voz é o subconsciente, eu chamo isso de condicionamento. Você foi condicionado a entender como o mundo funciona. E preste atenção. É aquilo que eu falei isso, mas é importante repetir, porque esses assuntos eles são bem... ninguém fala sobre isso praticamente. Poucas pessoas falam. Então o que acontece? Preste atenção. Voltando para a questão. Já tinha terminado a live, agora a gente voltou aqui. Você está aqui e você tem uma condição de vida, tá? E esse aqui é o eu. Então você tem o eu, é você. E você tem uma condição de vida. O que acontece? Você é infeliz. Esse eu aqui é infeliz. Por que esse eu é infeliz? Por causa da condição de vida. Por causa da condição de vida.
Então, a sua condição de vida faz esse eu ser infeliz. Quem eu sou? Eu sou insatisfeito, eu sou frustrado. Por quê? Por causa da minha condição de vida. Então, você quer mudar a sua condição de vida. O que você não entende é o seguinte: você gosta de você. Tá tudo ok. Não, quem eu sou, tá tudo ok. Mas eu não gosto da minha condição de vida. Então eu quero mudar a minha condição de vida. Só que o que você não entende é que esse eu, que você acha que tá ok, você não entende que esse eu que você tanto adora, que você idolatra, esse eu que é essa ideia, essa noção de eu que você tem, é o que cria a condição de vida que você não gosta. Está entendendo? Então você quer mudar a condição de vida, mas você não entende que a sua condição de vida é criada pelo seu eu, pela sua noção de eu. Morgana, um abraço. Tô te devendo uma mensagem, não respondi ainda, mas está na minha lista, tá bom? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um pouco mais, buscar um pouco mais de profundidade na nossa vida. A profundidade, ela sempre vence a superficialidade. A profundidade sempre vence a superficialidade. Se você conseguir mergulhar um pouco mais profundo, você vai descobrir coisas que você não sabia que existiam. Se você subir um pouco mais a montanha, você vai ver coisas que você não vê de baixo. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar, preste atenção nisso. Tu já pensou que se você não sabe quem você é verdadeiramente, tu já pensou se você tem uma noção equivocada de quem você é? Você confunde, você está confundido, você tem uma ideia errada de quem você é. Como é que você quer viver uma vida plena e abundante? Se o básico, se o fundamento do qual brota a sua vida é um equívoco. Como é que você quer viver uma vida boa? Como é que você quer viver uma vida plena? Como você quer fazer isso? Presta atenção. Quando a gente vê a nossa vida de um nível muito raso, a gente só vê o preto e o branco. A gente não quer nada que nos incomode. Isso que ele fala é muito difícil. Isso que ele fala é muito complexo. O que ele fala não bate com o que eu aprendi. Tô muito velho. Nunca vou entender isso. Eu não consigo calar minha mente. Eu tento, quanto mais eu tento, mais ansioso eu fico. Entendeu? É trabalho demais. Mas você já pensou o que você verdadeiramente veio fazer aqui na Terra? Por que nós não gostamos de perguntas? Por que nós não gostamos de perguntas? Porque as perguntas elas perturbam. As perguntas, elas incomodam.
vou explicar uma coisa para vocês. Eu nasci numa família bem religiosa, pobre e religiosa, pobre e religiosa, pobre e religiosa. E tudo estava muito claro dentro da minha família. Tudo estava muito claro, noções muito claras, princípios, valores, não princípios, valores muito claros. E aí o que acontece? Eu fui parar num seminário. Mas eu não sei, dentro de mim tem uma sementinha que provoca o questionamento. E nós não queremos fazer muitas perguntas. As pessoas não gostam de perguntas, porque as perguntas perturbam, porque as perguntas incomodam, porque as perguntas, elas mexem. O que nós queremos são respostas. E por isso muitas pessoas também não gostam muito dos meus ensinamentos. Por quê? Porque eu acredito que o valor de uma pessoa não está nas respostas que ela tem. O valor de uma pessoa está nas perguntas que ela faz. O valor de uma pessoa está nas perguntas que ela se faz. E aí eu me pergunto, aliás, não a mim, eu pergunto para você, que tipo de perguntas você está se fazendo? Você está atrás de perguntas ou atrás de respostas? 5 passos, 5 coisas, 10 passos, técnicas práticas. Quer dizer, nós queremos a resposta. Como eu posso melhorar minha vida? Me dá 5 passos que eu possa aplicar, coisas práticas, que eu não preciso pensar, que eu não preciso me reconstruir. Me dá uma coisa que eu não precise passar pelo processo. Me dá um atalho. Mas eu digo o seguinte: mergulha, 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 mergulha. Todo mergulho é uma pergunta. Então, porque o que acontece? Eu vou te dizer, tem umas pessoas, presta atenção que agora veio esse insight. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, aquilo que você tem, não, aquilo que você não tem, está escondido num conhecimento que você ainda não possui. Mas eu acredito no contrário. Aquilo que você não tem está escondido atrás da sombra de um conhecimento que você já tem. A dificuldade não é você aprender coisas novas. Isso é fácil. A dificuldade é você se libertar daquilo que você já sabe. Essa é a dificuldade. Você abrir mão daquilo que você já sabe. A estrutura que você tem da sua noção de eu. Porque, presta atenção, no fundo, você sabe que você não é capaz. Você sabe que você não é capaz. Você sabe que você é isso, que você é aquilo, que as coisas são difíceis, eu não consigo isso, tá tão difícil, tá tão... Você sabe. E se você pensar um pouco mais a fundo, você também sabe, na sua cabeça, você também sabe por que algumas pessoas são felizes, por que outras não são. Você sabe. Eu acho isso interessante, porque o que acontece? O que acontece? É isso que nós sabemos. É isso que nós sabemos que nos mantém onde nós estamos.
E você não precisa de mais conhecimento. Você não precisa de mais conhecimento. Você não precisa buscar mais fórmulas. Você tem que se libertar de tudo isso. E desenvolver um pouco mais de confiança na vida. Confiança na vida. Confiança na vida. Você precisa confiar na vida. Cara, confia na vida. Confia na vida. Mas se eu confiar na vida, eu estou perdido. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu trago muito os ensinamentos de Jesus para dentro dos nossos debates, sem cunho religioso, porque ele foi um grande mestre, não dá para negar isso. E em nenhuma passagem, ele exalta o conhecimento. Em nenhuma passagem ele exalta o conhecimento. Em todas as passagens onde as pessoas falam, os apóstolos perguntam, quando é que nós podemos fazer as coisas que você faz? E ele diz, vocês são homens de pouca fé. E o que é a fé? É aí que está o problema. A fé, a gente cultiva uma fé que também é um problema. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que existe esse homem barbudo sentado lá em cima, um Deus raivoso, um Deus rancoroso, um Deus egótico, que precisa ser agradado, que precisa ser bajulado, que precisa ser idolatrado. E nós estamos aqui embaixo, os expulsos do paraíso, os sofredores. E aí a gente precisa agradar esse homem velho lá em cima para ver se ele joga uma migalha para nós. Mas isso não precisa necessariamente ser a verdade. Só porque nós fomos ensinados a ter essa relação, não significa que nós precisamos morrer nessa relação. E aí você diz, mas aí eu vou me opor. Te opor a quê? Te opor a quê? Me opor ao que existe. E o que existe? O condicionamento, o pensamento de uma outra pessoa. Uma outra pessoa pensou uma estrutura e você tem medo de quebrar essa estrutura. Mas e se essa estrutura pensada, não for a correta? Se essa estrutura pensada estiver errada? Você precisa ter a coragem, a ousadia e a petulância de tentar entender as coisas por ti próprio. Entender as coisas por você, mas isso não significa você se agarrar a um conhecimento. Entendeu? E que tal? Se existe realmente uma essência divina, um germe divino dentro de você, querendo se manifestar, e você não permite isso, e que tal? E quando eu digo de essência divina, eu não estou dizendo de algo místico, de algo esotérico. Estou dizendo simplesmente você confiar um pouco mais naquilo que está para além da sua mente. Você deixar as coisas acontecer um pouco. Você abrir um pouco mão do controle das coisas. Você está entendendo? Agora, você também não pode dizer que você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, e viver insatisfeito.
Você não pode, se você, preste atenção, se você acredita que você é feito à imagem e semelhança de Deus, você tem que representar isso também. Porque nós somos muito bons em falar as coisas da boca para fora. Nós somos muito bons em recitar clichês. Mas o mergulho, a profundidade, o questionamento, a inquietação, a busca. Então, porque a gente vive uma vida muito tensa, a gente vive uma vida muito pesada, a gente vive uma vida muito rancorosa, a gente quer demais as coisas do nosso jeito. A gente vive apegado ao desejo e à aversão. Eu quero isso que eu quero e eu não quero isso que eu não quero. E isso cria muito sofrimento, não existe leveza. Faço uma pergunta para você, existe leveza na sua vida? Existe naturalidade na sua vida? Existe leveza? Você vive a vida com naturalidade? Você vive a vida com naturalidade, com leveza, com espontaneidade? Ou você quer tudo do seu jeito? Você quer alinhar todos os pontos de acordo com os is? Vocês estão me entendendo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, assim, entender que a vida de cada um de nós é da nossa responsabilidade, entendeu? Você é responsável pela sua vida. E o que é ser responsável? Ser responsável é ser hábil a dar a resposta, a sua resposta. Porque veja bem, se você possui, suponha que você possui realmente algo mais profundo em você do que essa miséria humana em que a maioria de nós vive, dessa frustração contínua, desse desespero silencioso. A gente vive num desespero silencioso, todo dia tentando se superar, todo dia tentando ser 1% melhor, todo dia e um esforço, sempre tentando buscar algo no futuro que nos faça feliz. Aí você tem esse alvo, esse objeto lá no futuro que vai nos fazer feliz. Imagine que você seja conduzido por essa alavanca chamada futuro. E você todo dia sacrifica o seu dia em prol daquele futuro que nunca chega. E você perde de ser feliz aqui e agora. As pessoas me perguntam às vezes, outro dia postei uma frase que você realmente pode transformar a sua vida em 60 dias, mas eu tinha errado, o meu designer errou, porque era para ser em 60 segundos. Você realmente pode mudar, transformar a sua vida em 60 segundos. Era isso que eu queria dizer, sabe por quê? Porque você não pode transformar a sua vida no futuro. Você não pode ser feliz no futuro. Olha que bobagem, você quer ser feliz no futuro. O futuro, ele não existe. Nunca vai chegar um tempo chamado futuro. Porque você vive a gente pensa, o que é... veja bem, vale a pena recapitular isso em mais 5 minutos. O que acontece? Presta atenção. Nós acreditamos, eu já expliquei isso 300 vezes, mas mais uma vez para fixar. Nós acreditamos que a nossa vida é uma caminhada. E nós estamos aqui,
nesse momento. O que passou é o que nós já andamos na nossa jornada. Esse é o passado. E existe o que nós ainda temos que caminhar, que é o nosso futuro. Então nós acreditamos que nossa vida é uma jornada. Ela começa no passado e termina no futuro. E isso é mentira. Não existe nada atrás e não existe nada na frente. Tudo isso aqui aconteceu num único ponto, chamado agora. Você nunca saiu desse ponto. Você nasceu nesse ponto e você vai morrer nesse ponto. Não existe caminhada, não existe jornada. Não existe um ponto aqui no futuro onde um dia tu vai chegar e tu vai ser feliz. Quando esse ponto chegar, ele vai estar aqui dentro, ele vai ser o agora. Quando você aconteceu algo no passado, e você diz, isso que aconteceu no passado não me deixa ser feliz. Não é isso que aconteceu, é a sua relação. E o que acontece? A maioria de nós, a relação da maioria de nós com o agora, a maioria de nós, a relação que nós temos com o agora, é como se o agora fosse um momento indesejado. Pense como você pensa sobre o agora. É um momento indesejado, você não quer estar no agora. Você quer estar no futuro, onde você vai ser feliz. Ou você quer estar no passado, onde você foi feliz. Mas você não quer estar aqui no agora. O agora é indesejado. Ele é um degrau que você quer passar rápido para chegar no futuro, onde você vai ser feliz. Essa é a grande ilusão. Por quê? Porque você nunca vai sair do agora. A sua vida, o agora é a vida. E quando você torna o agora indesejado, você torna a sua vida indesejada. Quando você está insatisfeito com o agora, você está insatisfeito com a vida, porque o agora é a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscai a porta estreita que te leva à vida. A porta estreita é esse momento presente, é ela que te leva à vida. Você cuidado para não se perder nas portas largas. Muitos são os que se perdem nelas. As portas largas é o passado e o futuro. Você se perde no passado e no futuro. Buscai a porta estreita que te leva à vida. A porta estreita é esse momento. Você só pode ser feliz agora. Então você não pode transformar a sua vida no futuro. Você só pode transformar a sua vida agora. Como? Vivendo o agora. O que é viver o agora? É o que eu expliquei ao longo dessas quase 2 horas já. A condição de vida é uma coisa. A vida é outra coisa. A vida é agora. A condição de vida é passado e futuro. O passado é sua condição de vida. O futuro é sua condição de vida. O passado e o futuro são sua condição de vida. A vida é agora. E quando você acha que você não pode ser feliz agora, você não pode viver agora, ser pleno, ser abundante agora. E tem mais uma coisa. Quem é a vida? Deus é a vida. Deus não pode ser passado e Deus não pode ser futuro. Deus não tem passado e futuro. Deus é. O que tem passado e futuro é a condição de vida. Deus é vida. Deus é vida. E quando você consegue fazer esse ajuste, quando você consegue fazer esse alinhamento, e você consegue viver a vida passa a viver através de você. Você se torna a vida.
Então, você não consegue mudar a si mesmo. Você não consegue se transformar. Você só consegue permitir que a transformação ocorra através de você. Tá bom? Jéssica pergunta, e como direcionar a vida pela essência e não pelo falso eu? É isso que eu vou explicar. Terça, quarta e quinta. Tá bom? Pessoal, obrigado por estar aqui. Já são 23 horas no Brasil. Tamo junto. Um forte abraço. E a gente se vê, para quem é aluno do Clube dos 5%, amanhã tem o nosso encontro. Vamos encerrar a parte da série A Base. E aí eu ainda vou ter uma aula extra durante a semana, onde eu vou ensinar como escrever a missão de vida. E para você que quer saber mais sobre esse tema, esteja comigo terça às 21, eu acho, 21h15, tá bom? Se inscreva aí no link azul da minha bio. Tamo junto, um abraço. Boa semana!